Seja bem-vindo ao Heroicamente, eu sou o Guilherme Frodo e hoje vou falar a história da revista Infinity Gauntlet, que saiu aqui no Brasil em 3 revistas, com o nome Desafio Infinito. Para entender o que está acontecendo na história, vou começar pelo prelúdio, que são 2 revistas com o nome Em Busca de Poder. Eu vou contar a história de forma bem rápida, mas trazendo alguns detalhes que eu achei bem legais. Primeiro, é preciso entender a relação entre a morte e Thanos. Thanos, conhecido como Titã Louco, sempre foi perdidamente apaixonado pela morte. Por sua vez, a morte fica dando mole para ele, já que em múltiplas ocasiões ela trouxe o vilão de volta à vida. Mas que fique bem claro, para a morte, Thanos é somente uma ferramenta. A missão da morte, ao menos como foi concebida nessa história, é manter o equilíbrio entre vida e morte. Nesse período, a morte percebe que tem mais gente viva nos dias atuais do que o número de mortos desde o começo dos tempos. E com o intuito de igualar os números, ela ressuscita Thanos e dá a ele uma missão: exterminar metade de todas as formas de vida do universo. O vilão aceita, vendo aí uma grande oportunidade para agradar o seu amor. Mas ao invés de simplesmente começar a carnificina, Thanos convence a morte a permitir que ele busque 6 objetos que vão aumentar as chances de sucesso da empreitada. Ele queria as joias espirituais, que mais tarde passarão a ser chamadas de Joias do Infinito. Nas HQs Em Busca de Poder, parte 1 e parte 2, Thanos se dedica a conquistar essas joias. Essas 2 revistas são excelentes amostras de como o vilão é perigoso. É legal também falar que nessa fase dos quadrinhos, o verdadeiro poder das 6 joias ainda era desconhecido. Para ter uma ideia, os detentores de cada joia faziam apenas uma pequena ideia do real valor delas. Nenhum deles conseguiam usar os poderes das joias de forma plena. Por exemplo, o campeão, um dos anciões imortais do universo, possuía a joia do poder, mas ele achava que a sua força vinha dele mesmo e não da joia. Para ele, a joia era apenas um amuleto da sorte. Já o jardineiro, uma entidade cujo único propósito é criar jardins paradisíacos, usava uma das joias para manter suas criações sempre exuberantes. O que ele não entendia é que estava de posse da joia do tempo. Inconscientemente, ele estava usando o poder da joia para acelerar o crescimento das plantas e depois congelar o tempo delas quando estavam no auge de sua beleza. Além das 2 já citadas, as outras joias estavam com os seguintes personagens. A joia da alma estava com a criatura conhecida como o Intermediário. A da realidade estava com o Colecionador. Já a do espaço estava com o ancião conhecido como Corredor, e a última joia, a joia da mente, estava com o ancião chamado Grão-Mestre. Após conquistar através de brutalidade, astúcia e trapaça todas as joias, Thanos finalmente completou a sua manopla do infinito, e tendo conhecimento de como realmente usá-las, ele se tornou uma divindade. Quando se fala por aí do poder da manopla do infinito, muitos não compreendem o que isso realmente significa. É comum as pessoas acharem que com a manopla, Thanos se torna tão poderoso quanto um personagem fodão de Dragon Ball. Mas a verdade é que Thanos se torna onipotente, onipresente e onisciente. Ele conhece tudo o que aconteceu e que ainda vai acontecer. Ele pode criar vida a partir do nada, acessar qualquer ponto do espaço-tempo, mudar a mente e a alma de bilhões de pessoas que existem, existiram ou ainda vão existir. E como se isso tudo não bastasse, com o poder de alterar a realidade como quiser, ele pode fazer virtualmente qualquer coisa que a sua mente imaginar. As leis da física que regem o universo não significam nada para Thanos. Em outras palavras, ele tem o poder de realizar qualquer um de seus desejos, mas o único real desejo de Thanos é estar com seu amor, a morte. Só que é aí que o tiro sai pela culatra. Thanos queria o poder das joias para ser digno da morte, mas o que ele conseguiu foi alcançar um poder tão inigualável e superior que a própria morte se tornou inferior a ele. Por isso, ao invés de amá-lo, ela passou a ter medo e odiar a posição de submissão na qual foi colocada. Esse foi um golpe cruel para Thanos, porque no fundo ele não passa de um adolescente apaixonado, e é com uma lágrima que termina a parte 2 de Em Busca de Poder. Nas HQs seguintes, Desafio do Infinito parte 1, 2 e 3, a gente vai ver como ele vai lidar com esse poder extremo que ele conseguiu. Para começo de conversa, Mephisto, que é o equivalente ao Diabo da Marvel, surge para tentar agradar a nova divindade. Ele sabe que se opor a Thanos seria suicídio, então prefere se tornar um servo dele. E é muito interessante a função de Mephisto para a história, porque ele é o bastião da pilha errada. Com seu jeito bajulador, ele fica instigando Thanos a tentar conquistar o amor da morte. E o Titã Louco, como todo bom idiota apaixonado, faz diversas tolices para agradar a sua amada. Primeiro, ele ergue monumentos. Depois, para mostrar que seu coração é tão negro e maligno quanto o da morte,
morte, ele deixa sua neta Nebulosa em um estado deplorável e agonizante entre a vida e a morte. Sendo que monumentos e tortura parecem não servir para agradar a morte, Mephisto sugere ao Titã que a raiva dela se deve ao fato de que Thanos não completou a missão que ela passou. E prontamente, Thanos pede desculpas e realiza o ato mais hediondo de toda a saga. Com apenas um estalar de seus dedos, metade dos seres vivos do universo são apagados da existência. Bilhões e bilhões de seres randomicamente escolhidos simplesmente deixam de existir. Essa aniquilação é sentida por todos os grupos de heróis e vilões. Inclusive, vários heróis e seus sidekicks também desaparecem. Eis aqui uma lista com alguns deles. Como seria de se esperar, o sumiço de metade da população do universo cria um caos sem precedentes. Os únicos que sabem o que realmente aconteceu são o Doutor Estranho, o Surfista Prateado e o ressuscitado Adam Warlock. É aqui que Adam Warlock começa a mostrar por que ele vai ser o líder da resistência. Ele entra em contato com o Doutor Estranho e convence o Mago Supremo da necessidade de unir todos os heróis. Por sua vez, Thanos continua mostrando o quanto ele pode ser mesquinho e louco. Ele teleporta seu irmão Eros e começa a torturá-lo por diversão, mas enquanto a mente doentia de Thanos se ocupa com a tortura de Eros e Nebulosa, a morte não parece nada impressionado. E isso magoa profundamente Thanos, e sua raiva e angústia tomam a forma de uma onda psíquica de magnitude incomparável. Por todo o universo, as ondas de poder desencadeiam outros cataclismas. Vários planetas são imediatamente destruídos, o que deixa o Galactus super chateado, porque ele estava prestes a comer um deles. Na Terra, terremotos e maremotos destroem grandes porções do planeta. A costa oeste dos Estados Unidos e as ilhas do Japão são completamente tragadas pelo oceano. Mas isso não é tudo, porque os cientistas da SHIELD descobrem que o poder de Thanos arrancou a Terra de sua órbita. O planeta começou a se afastar lentamente do Sol, entrando assim em uma era glacial. Mas nem tudo está perdido, porque Adam Warlock tem um plano. Os heróis sobreviventes se reúnem e muitos deles estão ansiosos para partir para o ataque, mas Warlock não permite. Ele se coloca como o líder inquestionável do grupo e afirma que só o seu plano é capaz de salvar o universo. Nem todo mundo concorda, mas também ninguém tem uma ideia melhor. A busca por aliados leva Warlock a entrar em contato com as entidades cósmicas mais poderosas do universo. Ao seu chamado se reúnem o Vigia, Galactus, Lord Caos, Mestre Ordem, o Tribunal Vivo, o Estranho, as encarnações de amor e de ódio, Cronos, o Deus do Tempo, Celestiais e até mesmo Eternidade, o Senhor do Universo e a personificação de tudo que existe nele. Com algumas exceções, a maior parte deles aceita fazer parte desse plano misterioso de Adam Warlock. Enquanto isso, Thanos continua agindo como um bom babaca adolescente que tem poderes de Deus. Chateado que a morte não ama ele, ele resolve criar a namorada perfeita. Eis que surge Terráxia, uma personagem criada só para fazer ciúmes, e sem efeito. De volta à Terra, Adam Warlock termina os últimos preparativos para o ataque. Ele pede que o Doutor Estranho abra portais que irão levar os aliados diretamente ao campo de batalha. Vale a pena aqui falar um pouquinho sobre o plano de Adam Warlock. Ele não espera que as suas forças sejam capazes de vencer Thanos. Ele sabe que Thanos é invencível. Então a ideia dele é usar os outros como bucha de canhão até que a oportunidade certa apareça. Mesmo assim, os heróis provavelmente seriam aniquilados. Mas por sorte, Mephisto usa seu poder de pilha errada e convence Thanos a lutar usando apenas uma pequena parte do seu poder. O argumento é que assim, o Titã pode mostrar sua bravura para a morte. E Thanos cai feito um patinho roxo, realmente acreditando que a coragem vai ser a chave para conquistar o coração da morte. A partir daqui, temos uma série de batalhas épicas envolvendo primeiro os heróis terrestres e depois as entidades cósmicas mais fortes do universo. Na primeira leva, algumas mortes foram bem interessantes. Wolverine tem seus ossos de adamantium transformados em borracha. Thor é transformado em vidro e depois estilhaçado. Manto tenta sem sucesso aprisionar o vilão dentro de sua dimensão negra, mas logo em seguida explode em pedacinhos. Já Nova é transformado em quadradinhos coloridos, enquanto Quasar primeiro tem suas mãos pulverizadas e depois o corpo inteiro. Apesar de tudo, esse primeiro ataque quase é bem sucedido. No momento em que Thanos ergue o punho para destruir o Capitão América, o Surfista Prateado aparece dando uma rasante e quase agarra a luva de Thanos.
mas o plano mirabolante falha, e consequentemente a força do cagaço faz com que Thanos resolva usar novamente todos os seus poderes, e bem a tempo de travar o combate com o segundo time de ataque, formado pelos deuses do universo Marvel. O combate nessa parte é muito absurdo. Pra ter uma ideia, a tática dos Celestiais é atirar planetas inteiros contra Thanos. Já as outras entidades cósmicas tentam deter o vilão, cada um usando o seu próprio domínio, mas elas não têm sucesso. Todos terminam capturados. As criaturas mais poderosas do universo Marvel nada mais são do que bonecos na mão de Thanos. Isso força a Eternidade finalmente aparecer. Eternidade é o próprio universo, o tecido da realidade que permeia todas as coisas. Se tem alguém com o poder de encarar Thanos de frente, é ele. Mas Thanos, com seu poder sem limites, aprisiona a Eternidade e toma o seu lugar, se tornando o centro da realidade. Mas para assumir o cargo da Eternidade, ele precisa se tornar o universo, deixando para trás o seu corpo. E é aí que entra a Nebulosa. Durante toda essa confusão, ninguém ligou para ela, mas aparentemente ela estava só esperando a oportunidade perfeita. Ela aproveita que Thanos deixou o corpo e a manopla para trás e assume o manto do poder infinito. Só que esse ainda não é o fim. Seguindo seu plano, Adam Warlock ordena que o Doutor Estranho teleporte Thanos para a Terra. Após uma rápida conversa, os heróis, Warlock e Thanos chegam a um acordo. Eles precisam deter Nebulosa, pois a mente dela não saberá lidar com o poder das joias do infinito, e o resultado pode ser a destruição do universo. Nessa parte, o Warlock ainda tira um tempinho para ter uma conversa de brother com o Thanos. Ele confronta o Titã com a verdade. Até esse ponto, Thanos foi derrotado 3 vezes depois de fazer o impossível, e só porque ele mesmo se traiu. A teoria de Warlock é que Thanos não acredita ser merecedor de tanto poder, e acaba se auto-sabotando. De que outra forma, alguém que é a própria realidade deixaria Nebulosa roubar a manopla? E as palavras atingem o Titã em cheio. Reconhecendo a própria fraqueza, Thanos tem um momento de humildade e concorda em ajudar os heróis a fazerem o último ataque desesperado contra a Nebulosa. Mas quando eles partem para o ataque, os heróis são facilmente derrotados. E durante uma discussão com Thanos, Nebulosa reseta o universo em 24 horas, o que mais ou menos coloca tudo no seu lugar novamente. Quem morreu voltou à vida, e os planetas que foram destruídos voltam a existir. Porém, mais combates voltam a acontecer, envolvendo agora heróis, vilões e as divindades cósmicas. Na confusão que se segue, o Warlock usa sua arma secreta. Ele tem uma conexão especial com a Joia da Alma, e ele usa essa ligação para desestabilizar a manopla. Essa desarmonia que acontece entre as joias faz Nebulosa perder o controle sobre a manopla, dando assim a chance para que finalmente Adam Warlock tome posse do poder infinito. E agora sim, termina a história. O Warlock promete se tornar um deus bonzinho, e ninguém tem muita condição de contradizer o guri, já que agora ele é super poderoso. Todos são teleportados para seus respectivos mundos, e Thanos no final decide se tornar um fazendeiro em sua terra natal. Então tá, né? Esse foi o melhor resumão que eu pude fazer para vocês. Curtiram esse formato? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e manda sugestões de outras histórias que você queira ver por aqui. Um forte abraço e até a próxima!